Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa noite na presença do Senhor. E aí, como você tem passado nesse domingo, meu irmão, minha irmã? E o que você vivenciou do milagre do Deus Todo-Poderoso durante esse dia até o presente momento? Qual foram as bênçãos que você sentiu na sua vida, que você viu na vida de pessoas ao seu redor, da sua família, seus familiares? As suas orações foram respondidas? Você crê nisto? Você tem visto a resposta da sua oração, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o nosso Deus maravilhoso, glorioso, que tem nos sustentado, tem nos abençoado em todas como diz a palavra, as regiões celestiais, na terra, no céu. Oh Deus maravilhoso que tem nos sustentado. Como é bom a gente ter fé, como é bom saber que há um Deus tão maravilhoso olhando para nós, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal, né? O mal está por aí, como um leão tentando nos devorar, mas ali está o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, para repreender o mal, o maligno que tenta nos atingir. Cristo é maior em nossa vida. Então, que você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, sinta essa paz, sinta esse amor de Cristo, sabe? Que você sinta o Espírito de Deus falando na sua vida, o Espírito de Deus te capacitando. Oh, Senhor maravilhoso. Sabe, eu gostaria tanto que muitas e muitas pessoas vivenciasse a nossa experiência com Cristo, não a nossa de uma forma pessoal, mas de uma forma de fé universal com Cristo. Quando eu digo fé universal, a fé é para aqueles que creem em Jesus como caminho, a verdade e a vida. Seria tão bom, né? Se nós pudéssemos ver as pessoas que nós conhecemos, que ainda vamos conhecer, quantas pessoas cruzaram nossos caminhos e ainda não deram um passo em direção a Cristo. Seria tão bom se elas dessem. Seria maravilhoso. Isso é uma alegria tremenda para nós. Nós nos alegramos de muitas coisas, mas nós, como cristãos, crentes transformados por Cristo, nos alegramos muito mais quando uma alma se converte, quando uma alma começa a caminhar com Deus, começa a vivenciar as maravilhas do Deus Todo-Poderoso em Cristo. Como uma alma, quando uma alma ela começa a frequentar a igreja do Senhor, poxa, isso é maravilhoso, isso é alegre. E eu fico muito alegre quando descubro que amigos meus de infância, de adolescência, de uma vida adulta, se entregaram a Cristo e hoje vivem com Cristo. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é tremendo, porque é fruto de oração, como é fruto de oração para a família. Espero que a minha família também se encontre em Jesus verdadeiramente na palavra, né? Uma vida segundo os propósitos do Senhor na palavra, porque você vira Jesus, todo mundo diz que serve. Acreditar em Deus, todo mundo diz que acredita, mas você vira Cristo como está na palavra e acreditar a Deus como está na palavra, aí as pessoas não conseguem entender e aí percebem que quando percebem que não é o Deus verdadeiro a quem acreditam e não é o Cristo verdadeiro a quem serve, porque o Cristo Jesus, o Senhor Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Quer dizer, negar-se a mim mesmo, né? Negar os valores tão importantes, valores pessoais tão importantes. E tomar a cruz de Cristo é tomar a obra dele, é seguir o exemplo dele, os mandamentos dele, a palavra dele. E aí as pessoas nessa área elas não querem andar com Deus, elas não querem sentir a presença do Senhor, porque você tem que negar, a pessoa tem que negar a si mesma, ela não vai querer negar seu estilo de vida, seu modo de vida, a sua vivência diária, tudo aquilo que tem, e ela não quer. Isso nos lembra, para quem já leu essa passagem em Lucas, do jovem rico, em que ele se apresentou a Jesus, disse que está observando os mandamentos. Jesus então diz o seguinte: olha, tudo bem, que bom você está observando os mandamentos, porém há alguma coisa ainda que lhe falta. Vai, vende o que tem, vem e segue-me.
você terá um tesouro maior. E aí isso mexeu com aquele jovem, porque a riqueza era a base da vida dele. Era a base. Ele sem a riqueza, ele não conseguiria ser o que ele era. Ele não conseguiria ser ser humano, porque ele dependia exclusivamente da riqueza. E é onde Jesus tocou naquilo que o ser humano mais valoriza para a sua vida. Quantas pessoas não são assim? Não digo só riqueza, outros valores que as pessoas não conseguem abrir mão porque elas estão presas, é parte da vida delas, quando não deveria fazer parte da vida delas. O fazer parte da vida delas é Cristo. Como nós, né, nessa noite aqui, dizemos com toda alegria, com a nossa boca muito cheia da presença do Espírito de Deus, dizendo: Cristo é a base de nossa vida, Cristo é o alicerce de nossas vidas. Então nós dizemos isso nessa noite, dizemos com alegria. E eu quero que você diga isso fortemente e testemunhe sobre isso para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. Olha, Cristo é a razão da minha existência, a base da minha vida, é a luz do meu caminhar. Então aí você vai dizendo como Cristo ele é para a sua vida, porque Cristo ele é todas as áreas de nossas vidas. Por isso que, como eu li hoje de manhã, nós estamos pregados com Cristo na cruz, porque o mundo não tem valor para nós, é Cristo que importa. Então, que seja isso para a sua vida, que você compreenda isso, que nesses momentos você compreenda esse amor de Cristo a cada dia mais, porque só Jesus é o que importa, meu irmão, minha irmã, só Jesus é o que importa. Então, são tempos difíceis, são tempos de aperto aí, esse isolamento, já vivo falando aqui na minha prédica, que é esse momento de sermão, que esse isolamento é algo bem maligno, porque ainda que se diz que é para o bem, no final das contas é algo que prejudica a vida humana, porque impede o ser humano de dar sua caminhada, impede o ser humano de viver a sua vida livre. É verdade que você ainda tem que pensar, mas pastor, mas o vírus está aí e tal. Sim, tudo bem, o vírus está aí, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando a questão do isolamento, não estou mandando você sair do isolamento. Estou dizendo que o isolamento em si é algo que tirou a liberdade do ser humano e tirou a liberdade dele estar isso no âmbito religioso, na qual eu estou trabalhando nessa noite, de estar na igreja do Senhor e viver em comunhão com o próximo e juntos, num só corpo, viver a plenitude da graça de Cristo, a plenitude da presença do Espírito Santo de Deus, avivando a igreja, transformando vidas, chamando vidas para a obra, capacitando, derramando dons. Então, isso temporariamente foi tirado. Então, esse isolamento, nesse aspecto, ele é maligno. Ele não traz coisas boas. Ele é maligno, sem contar os laços familiares, de amigos, na questão de relacionamentos, na questão de sociedade, de trabalho e tudo mais, que não vem ao caso falar aqui. Mas eu quero que você pense sobre isso. Por isso que a importância de andar com Deus, a importância de vocês ter Cristo como Senhor da sua vida, como a base da sua existência. E as pessoas que ao longo do seu caminhar não conseguiram porque não quiseram ter Jesus como a base da sua vida, hoje estão sofrendo. Hoje estão em desespero, hoje estão amargurados, hoje estão doentes fisicamente, doentes da alma, da mente, não conseguem raciocinar, acordam todo dia em desespero, angústia, vivem à base de remédio, estão aí na depressão, estão procurando profissionais, enfim, as pessoas estão morrendo. Estão morrendo porque não conseguem e nunca conseguiram. Volto a dizer, a palavra conseguir não significa a incapacidade do ser humano, da pessoa chegar até Cristo. Pelo contrário, Cristo está sempre ali presente, esperando que a pessoa chegue até Ele. Porque Ele se faz presente.
A pessoa nunca conseguiu, no âmbito dela, não colocar como prioridade na vida o estar com Deus, o ter Jesus na sua vida. Então hoje há aí a dificuldade de se dizer de pessoas de andar com Deus, porque o Senhor não é a base da vida delas. Ainda há uma esperança, claro. Mesmo no sofrimento, as pessoas têm esperança de dizer, não, agora eu vou entregar minha vida para Cristo e vou caminhar. E quantas conversões não estão acontecendo nesse momento de isolamento? Quantas? Milhares, meu irmão, minha irmã, milhares. E eu glorifico ao Senhor, volto a dizer, não por essa situação, pelas vidas que se convertem, pelas vidas que colocam Jesus como a base da sua vida. E eu louvo ao Senhor, porque há igrejas que estão se abrindo, há igrejas que estão recebendo essas almas, e estão trabalhando e estão vivenciando a plenitude do Espírito de Deus. Claro, essas igrejas têm que ter a sua consciência, a sua racionalidade de observar as regras na questão de saúde. Nós, como metodistas, estamos esperando o tempo certo aqui de Suzano para abrir a nossa igreja. E vamos abrir em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu creio que esse é o último mês, né, que nós vamos nos permanecer fechados. Mas, na realidade, a Igreja de Suzano, ela está ativa, meu irmão, minha irmã. Nós estamos ativos aqui nas redes sociais, no WhatsApp, temos um grupo forte de oração, sabe? Estou dando estudo bíblico. Então, assim, nós estamos indo constantemente ativos. Uma igreja, ela está ativa. E descobrimos que online nós somos ativos tanto quanto presencial. Ainda que presencial não estamos alcançando as vidas que online não estamos alcançando as vidas que gostaríamos, mas estamos chegando lá, né? Em nome de Jesus, e presencialmente vamos chegar lá em nome de Jesus também. Então eu louvo ao Senhor por isso, porque não somente a igreja de Suzano, mas muitas igrejas aí que verdadeiramente têm Cristo, estão aí disseminando a palavra do Senhor, estão aí vivenciando curas, conversões, mesmo fazendo os seus cultos online. Os pastores aí estão vendo a glória do Senhor sobre muitas vidas. Essa semana aqui para nós, aqui de Suzano, foi uma semana muito abençoada. Nós vimos irmãos saindo do hospital, sendo curados por esse maldito vírus. Outros irmãos, né, recebendo bênçãos de suas enfermidades. Foi uma semana de muitas bênçãos, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu estou falando daquilo que eu vi, mas eu acho que você deve ter visto também em outros momentos aí da sua vida. Então glorifique a Deus por isso. Glorifique, ande com o Senhor. Seja Deus o Senhor da sua vida, seja Cristo o caminho, a verdade da sua vida. Temos que falar isso continuamente, você tem que repetir isso continuamente. Quanto mais você fala, mais se legitima na sua vida, no seu interior, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é a razão da sua vida. Porque se você não falar isso, você acaba esquecendo, vai deixando de lado, você vai vivendo mais coisas do mundo, sabe? Vai sendo influenciado. Então você tem que falar, você tem que se concentrar, você tem que orar e segue a vida com Cristo, porque é maravilhoso. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então deixa o Senhor entrar na sua vida. Deixa, convida Jesus, fala, Jesus, vem hoje, olha, fica aqui junto comigo. Eu vou dizer isso, Jesus, fica aqui comigo, Senhor. Vamos junto nessa pregação, toca em mim, Jesus, toca em mim e me dirige. Isso é fé, meu irmão, minha irmã, isso é fé. É uma fé maravilhosa, é uma fé de que eu não posso ver o Senhor, pela minha vida pecaminosa, mas eu sei que Jesus está aqui comigo. Eu sei que Jesus está aí com você, então viva Jesus, viva a vida que Jesus tem lhe concedido todos os dias. Seja grato por isso. Agradeça. Claro que você terá momentos de angústia, momentos de cabisbaixo, porém são momentos, não é uma coisa definitiva na sua vida e nem pode ser. Porque se Jesus está com você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te curar, Ele vai te segurar pela mão, vai te levantar. Ele vai tocar de uma forma muito especial na sua vida. Então sai dessa, meu irmão, minha irmã. Deixa Jesus te guiar, deixa Jesus te fortalecer, deixa Jesus te curar, porque vale a pena. Amém, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, não precisa escrever, mas dá um glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso.
Oh, Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos agora trabalhar com a palavra do Senhor, né? O tema está aí, andando com Deus. O texto de início para nós, nesse momento, né, da palavra, em que o Senhor trabalhará os nossos corações, está ali na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, né? O tema é andando com Deus, e diz assim a gloriosa, poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder do Senhor para a vida humana, é o poder de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, está ali na palavra revelada. Você quer saber de Cristo, você quer viver Cristo, quer viver a plenitude do Espírito de Deus? Então leia a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz assim: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Amém. E glória a Deus. Aliás, ainda tem uma continuação. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu vou ler novamente, né? Todo o versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aleluia. O autor de Hebreus, ele faz uma citação de Gênesis capítulo 5, do verso 24, que fala da história de Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que e Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Então o autor de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 5, ele fala da vida de Enoque. Enoque, um homem que não viu a morte. E por que ele não viu a morte? Porque Deus o amou de uma maneira muito especial. Muito especial. Enoque era um homem segundo o coração de Deus. Enoque era o crente perfeito, abaixo de Cristo. Claro, Cristo na terra foi o ser mais perfeito que pisou nesse mundo. Mas Enoque era alguém muito perfeito, claro, pecador, com suas falhas, mas era alguém que tinha uma vida com o Senhor, se arrependia dos seus pecados, ouvia a mensagem da parte de Deus, fazia a obra do Senhor, né, ministrava, ele era testemunho vivo do poder de Deus. Então, Deus decide arrebatar Enoque, ao ponto que Enoque não passou pela morte. Enoque foi levado vivo, transformado, para vivenciar o Deus Todo-Poderoso ali no reino dos céus. Eu não vou trabalhar essa questão, mas como Enoque chegou? Mas como isso aconteceu? Como é que a palavra exegese? Não, fique em paz, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Eu quero falar do testemunho de Enoque, do testemunho que nós devemos ter hoje. Se Enoque agradou a Deus, porque ele andava com o Senhor, então nós também podemos e devemos agradar a Deus andando com Deus. Por isso aí o tema, andando com Deus. Quanto mais nós andarmos com o Senhor, mais agradaremos a Deus. Quanto mais andarmos com o Senhor, mais agradaremos ao nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu poderia citar inúmeros exemplos de homens, de mulheres que agradaram ao Senhor, andaram com o Senhor, não foram arrebatados como Enoque. Só Enoque e Elias não passaram pela morte. Porque isso pertence ao Senhor. Deus é soberano. Não pense sobre isso. Pense da seguinte forma: se Enoque e Elias agradaram a Deus, eu também quero agradar a Deus. Que você tenha esse objetivo, essa direção para a sua vida, porque eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que está ministrando sobre sua vida e está dando essa direção. Eu quero trabalhar 3 áreas nessa noite, 3 áreas da sua vida em que você agrada ao Senhor.
3 áreas. Elas são bastante. Falei para vocês, são muitas áreas que poderia trabalhar aqui. Glória seja ao Senhor, porque a palavra de Deus revela isso para nós. Mas eu vou trabalhar 3 áreas da vida humana em que se agrada ao Senhor, que temos da parte de Deus de saber que andamos com Ele. Se andamos com Ele, nós agradamos a Ele. E se nós agradamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, é porque andamos com Ele. É porque fazemos a vontade dEle. Nós somos imperfeitos? Claro que somos, meu irmão, minha irmã. Mas pelas infinitas misericórdias de Deus em Cristo, o Senhor nos ama. O Senhor nos salva. O Senhor nos fortalece dia após dia. Está aí, Jesus deu a vida por nós. Mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós não sermos merecedores, o Senhor deu a vida por nós, e vivo está por nós, e há de nos buscar, Jesus Cristo amado, Todo-Poderoso, pela graça. E pela graça, esse é o amor de Deus, graça, meu irmão, minha irmã, de nos enviar Cristo, e Cristo viver, morrer, ressuscitar por nós, e há de voltar por nós, como eu já disse. A primeira área da vida humana, em que nós agradamos a Deus, andamos com o Senhor, está lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Números, capítulo 12, versículo 8, né? Nós falamos números e o número 12. Na realidade, né? O livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Números, né? O livro de Números foi escrito por Moisés naquele tempo do deserto, ali um pouco antes da pronúncia do Senhor, ali descrito no capítulo 13, em que Deus vai decretar, então, um castigo para o povo de Israel, um juízo dele, de que o povo andaria errante 40 anos, até que aquela geração que repudiou as promessas do Senhor, ali naquele momento tenso que houve no deserto, quando os 12 espias voltaram, 10 renegaram as promessas do Senhor, somente 2 quiseram continuar essa caminhada vitoriosa, Caleb e Josué. Então, diante daquela cena temerosa de uma possível rebelião, Deus então decretou que todos aqueles que renegaram as promessas, não acreditaram que Deus era poderoso para colocar o povo na terra prometida, seriam eliminados durante aquele tempo de 40 anos, que é resultado dos 40 dias que os espias ficaram espiando a terra de Canaã, né? 10 espias morreram na hora, salvo Josué e Caleb. Um pouquinho da história desse momento descrito no livro de Números. Então, Números 12, verso 8 diz assim: com ele falo boca a boca e de maneira muito clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? Amém. Até aqui. Essa história, meu irmão, minha irmã, ela nos mostra um conflito familiar entre Moisés, Miriam e Arão. É um pouquinho para você entender o verso 8. Então, encabeçado, né, na liderança, dirigido por Miriam, ela e Arão chegam até Moisés e confrontam Moisés sobre a questão da liderança dele, sobre a questão dele ter se casado com uma mulher cussita, uma outra mulher, né, Zípora já havia falecido. E, na realidade, não é só questionar dele ter tomado uma mulher aí, né, de outra etnia que não israelense, mas a questão da liderança. Eles achavam que não é só Moisés que era o líder, eles também poderiam ser. E eles então, ao tomar essa atitude, eles estavam colocando em risco a aprovação de Deus para o líder, que era Moisés. Deus então se manifesta ali no tabernáculo, chama os 3 ali na presença e dá uma dura tremenda em Miriam e Arão. E quando Arão percebe, Moisés também, ainda que a cena é mais para Arão, Miriam está leprosa, porque Deus deixa bem claro no verso 8, com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras, o Senhor falando no verso 8. E ele vê a semelhança do Senhor, então por que não tivesse medo de falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor dizendo para Miriam e Arão. Miriam ficou leprosa, né? Moisés ainda intercede por ela, e ela então será curada depois de 7 dias longe do acampamento, era o sistema de purificação, e
o povo não caminhou enquanto Miriam não foi curada da sua lepra. Levou 7 dias para ser curada, ela ficou distante do acampamento, né, em isolamento, vamos isolamento, aquilo que nós estamos hoje, né, mas ninguém está leproso, glória a Deus por isso. E depois que ela foi curada, ela volta e eles continuam essa caminhada. Moral da história, o aprendizado para nós dentro do andar com Deus. A primeira característica daquele que anda com Deus, ele tem uma comunhão com o Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que aconteceu, a internet aqui caiu aqui no meu celular, mas vamos voltar aqui na palavra, né? Então, fica bem coladinho aí, porque foi um problema de internet, para variar, né? A internet no Brasil mais cai do que se mantém estável. Infelizmente, isso é fruto de uma corrupção no sistema de telecomunicações, que você já deve estar sabendo muito isso. Então, eu ia começar a falar, né? Comecei a falar sobre a primeira característica daquele que anda com Deus. É ter comunhão com o Senhor. É ter uma intimidade com Deus. A palavra comunhão significa intimidade, estar junto, estar grudado, caminhar no mesmo pensamento, seguir os mandamentos. Esse é o sentido de comunhão. Se Enoque ele anda com Deus, porque ele tem uma comunhão com o Senhor, Moisés também é alguém que anda com Deus, né? E Deus falou aqui para Miriam, não, Moisés ele vê a minha face, eu falo boca a boca, é um sentido figurado, que ninguém pode ver o Senhor, né? Por causa do pecado. Em Êxodo, capítulo 33, os versos 18 e 23, livro de Êxodo 33, capítulos 18 ao 23, o Senhor deixa Moisés vê-lo pelas costas, quando ele passa por entre as rochas ali, de uma visão muito rápida, quase instantânea. Mas ninguém pode ver a Deus, né? O pecado nos separa de ver o Senhor, porque Deus é Espírito, Deus é Santo, e nós somos pecadores, mesmo nos arrependemos, nós ainda, né, estamos numa vida pecaminosa, porém, o pecado não tem domínio sobre nós, o Espírito de Deus está sobre nós. Então Moisés é um homem que tem uma comunhão com o Senhor. Essa é a primeira característica, e essa característica ela é muito importante de andar com Deus. Quem é que anda com o Senhor? Quem é que agrada a Deus? Aquele que tem uma comunhão com o Senhor, aquele que tem uma intimidade com Deus. E o que é ter uma intimidade com Deus? É você compreender o Senhor na palavra, é você seguir os mandamentos. É como eu comecei, é como eu iniciei essa pregação dizendo que é renegar as coisas do mundo, é ser crucificado com Cristo, é renegar a vida e viver a vida com Cristo. A vida com Cristo, ela é uma vida de transformação. A vida com Cristo é seguir o modelo de Jesus e não o modelo do mundo. É dizer não ao mundo. Quando eu digo dizer não ao mundo, não quer dizer que você tem que ficar isolado e nunca mais sair para a rua, para as coisas, né, no dia a dia de sua vida. Não, não é isso. É que o mundo já não tem mais valor para você. Os valores que você julga ser tão importantes já não são mais importantes, é Cristo. E Cristo vai te fazendo novo a cada dia. As misericórdias de Deus vão se renovando a cada dia. E se você vai entendendo isso, se você vai vivenciando isso, então você começa a orar, você começa a ler a palavra, você começa a pregar, você começa a sentir paz, você está feliz diante das dificuldades, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa perseverante, você espera o milagre de Deus, porque você acredita que o milagre ele é real, porque Deus é real. E se Deus é real, o milagre ele é real na vida daquele que crê. Então você começa a vivenciar no novo do Senhor. Você tem vontade de ir na igreja, você tem vontade de estar com as pessoas, você tem vontade de ouvir uma palavra, de ouvir um cântico, sabe? Você vive o novo do Senhor. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que é ter comunhão com Deus. Isso é ter comunhão com Deus. É a sua vida com Jesus. Então, andar com Deus significa ter comunhão com o Senhor. Como eu estava dizendo no nosso primeiro texto, né, que eu li, Hebreus 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5, que fala de Enoque. Enoque foi arrebatado, ele nem viu a morte. Por quê? Porque ele andava com Deus, como diz Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque se agradava a Deus e foi arrebatado pelo Senhor, porque Enoque tinha uma comunhão com Deus. E eu peguei o exemplo de Moisés. Moisés tinha uma comunhão com Deus.
e que nessa noite você tenha essa comunhão com o Senhor. Que você tenha certeza de que Jesus é o Senhor de sua vida, e que você tenha certeza que a sua vida, ela tem que ser mudada, que o seu coração de pedra tem que ser tirado, removido, e deixar Jesus te colocar um coração de carne. Um coração de carne é um coração que Jesus molda a cada dia, tornando o coração perfeito. O coração, na vida humana, é a sede, é o local onde estão as emoções, onde está a racionalidade do ser humano, isso dentro do contexto greco, né? Da teologia, do pensamento greco na vida humana, e isso na Bíblia também. Nossos irmãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, né, vivenciaram no mundo grego, né, no mundo de fala grega, vamos assim dizer. Então o cristianismo cresceu dentro do mundo de fala grega, ainda dentro do Império Romano, mas o latim não era a língua oficial. O latim era a língua oficial, mas a língua mais falada comum era o grego. Então as emoções, a racionalidade, elas são moldadas, elas são trabalhadas, elas são direcionadas e estão debaixo do poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre mim, está sobre você. Então a primeira característica daquele que anda com Deus, ele vive em comunhão com o Senhor. Cristo é o centro da vida. Cristo é o objetivo da vida. Você vai viver com a sua família, você vai trabalhar, você vai passear, você vai fazer essas coisas que lhe agradam. Porém, o mais importante para a sua vida é Jesus. É falar de Jesus, é orar, é ler a palavra, é ter esse momento de comunhão na igreja. Então, se você anda com Deus, o princípio da sua vida, um princípio base da sua vida é vivenciar uma comunhão contínua, eterna com Jesus. Amém. Você crê nisto? Se você crê nisto, então verdadeiramente você está caminhando com Deus. Você agrada ao Senhor. A segunda característica que eu quero destacar com vocês aqui nessa noite está no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 18, dos versos 12 e 13. Segundo Crônicas, capítulo 18, versos 12 e 13, né? Está na área do Antigo Testamento, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então você vê assim, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então diz assim: e o mensageiro que foi chamar Micaias falou a ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaias disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Amém e glória a Deus. A segunda característica daquele que anda com Deus, ele vive a fidelidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da sua vida. Ele é fiel com a palavra de Deus. O seu testemunho, a sua fala é alicerçada na palavra de Deus. Andar com Deus é ter a palavra de Deus como a base da sua vida, a base do seu crescimento espiritual. A base do seu testemunho. É olhar para aquele cristão, aquela cristã e dizer, verdadeiramente, aquele cristão, aquela cristã andam com Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor está na boca deles, está na afeição deles. Verdadeiramente são pessoas transformadas. Palavra de Deus, o poder de Deus manifestado para a vida humana. Sabe, a palavra, quanto ela não é anunciada hoje, meu irmão, minha irmã? Quanto? O quanto nós não passamos o dia inteiro lançando versículos para pessoas que nós amamos, pessoas que são parte do nosso contato. Mas uma pergunta ainda se faz, porque há muitas pessoas, e isso eu digo para os crentes, porque há muitos crentes que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Há muitos crentes que não conseguem e não vão dar um testemunho porque a palavra de Deus não o transformou. Cristo é a palavra viva.
E se a palavra está dentro de nós, ela é transformadora. Cristo é o que nos transforma. Voltando para o texto, falando de Micaias. Quem é Micaias? Micaias é um profeta segundo o coração de Deus. Micaias é um profeta que anda com Deus. Não é Miqueias, que existe um livro na Bíblia escrito do profeta Miqueias. Micaias, ele só está descrito nesse capítulo 12. Micaias era um profeta do Reino do Norte. E ele estava, então, encarcerado, preso. Estava preso. Possivelmente porque ele era contra o reinado de Acabe. Acabe, para quem leu a palavra do Senhor e lê a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Acabe está aí um péssimo rei com a sua esposa maligna Jezabel, então Acabe não fez nada de bom. Só que Acabe, ele ia para a guerra, e ele então chamou Josafá. Olha o nome, tem Jotão, tem Jocás, tem Joaquim, tem um monte de nome com J. Chamou Josafá, rei do Reino do Sul, para que eles fossem à guerra. Então Josafá, um costume assim, vamos consultar os profetas. Então muitos profetas chegaram ali na corte, em Samaria, onde Acabe reinava, e começaram a dizer, olha, vai lá que vai vencer, vai fazer isso, vai guerrear, Deus vai dar vitória, papa. Josafá ficou meio desconfiado, porque era muita bajulação, Então Deus vai dar vitória e não há arrependimento de pecado, não há uma transformação. Acabe, então, a Josafá então pergunta, há mais algum profeta aí? Aí Acabe então fala, há um sim, mas ele não fala nada de bom de mim. Então, mandaram chamar Micaias, e aí nos versos 12 e 13, o mensageiro chega até Micaias e fala, olha, os outros profetas estão falando bem lá para o rei, que seja você também que fale isso. Aí Micaias então disse aquela palavra tremenda, de alguém que anda com o Senhor, e que deve ser hoje para a vida do crente, um testemunho da palavra, fidelidade com Cristo. Ele diz assim, como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Olha que tremendo, aleluia. Eu gosto muito desse texto, muito do profeta Micaias, porque ele não se vendeu diante da situação de perigo da vida dele, diante de uma situação em que muitas pessoas, eu digo profetas principalmente, estavam agradando Acabe, agradando Jezabel, agradando Josafá, e Josafá era um bom rei. Estavam lá agradando principalmente Acabe, que era no reino de Acabe, o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamava Judá. Então havia aquela bajulação, aquele jogo político, interesse, muito do que nós vemos hoje em dia, não só na vida política, mas na vida cristã. Mas Acabe, ele diz assim, o que meu Deus me disser, isso falarei. E ele falou. Enquanto os profetas estavam dando vitória, quando perguntaram para ele, ele disse assim, não, pode ir porque Deus vai dar vitória. Acabe suspeitou dele. Falou, não, tá vendo? Aí Josafá, tá inorizando, ele só não fala nada do que é bom de mim. E aí então Acabe, ele fala da visão que ele teve do Senhor, provavelmente no momento do cárcere, antecedendo a chegada do mensageiro. Ele diz, olha, eu vejo o céu se abrir. E o Senhor pergunta, quem há de ir e enganar Acabe? Então, diz que muitos espíritos se apresentaram, E aí, espíritos malignos, eles não estavam no reino dos céus, eles estavam num momento, num lugar que podiam ter contato com Deus sem estar no reino de Deus, porque os demônios não habitam o céu. Então, um espírito diz assim, eu serei um espírito enganador na boca dos profetas. Então, Deus diz, vai e seja feito isso. Então, Micaias alertou que, na visão que ele teve do Senhor, o que os profetas estão falando é algo demoníaco. É algo que é para levar eles à morte. Então, diante disso, Micaias, ele é insultado pelo rei, ele é maltratado, e Acabe diz, joga ele lá no cárcere e dá só pão à água. E aí, quando eu voltar, eu vou ver o que eu faço com ele. E Micaias diz, Deus não me falou se você vai voltar. Ouça a palavra do Senhor. Está lá no texto, você pode ler posteriormente.
Micaias, o homem fiel na palavra do Senhor. A segunda característica daquele que anda com Deus, ele é fiel à palavra de Deus, ele é fiel aos mandamentos de Deus. Ele não se vende, ele não é um politicamente correto. Ele é um homem, é uma pessoa segundo o coração de Deus. Como você anda com o Senhor se você não consegue dar um testemunho de Cristo? Como você consegue ser assim? O que é viver uma comunhão com Deus, se na comunhão com Deus e no momento que você tem que dar um testemunho, você não consegue? Porque você vai desagradar alguém, você vai magoar alguém, vai magoar uma família, vai magoar seu melhor amigo, vai criar um ambiente ruim dentro da igreja, por exemplo, sabe? Então você sempre será aquela pessoa que as pessoas vão olhar, como se diz no linguajar popular, com o olho torto, desconfiado. Mas saiba, se verdadeiramente Cristo é o Senhor da sua vida, honre o nome de Jesus e não ligue para essas coisas. Não ligue, porque aquele que anda com Deus, ele tem o Senhor em primeiro lugar na vida. Primeiro lugar. E Micaias é um testemunho disso. Ele poderia simplesmente dizer para Acabe, olha, é verdade, pode ir que Deus vai te dar vitória. Ele poderia ter bajulado um rei ímpio para sair da prisão, porque ele estava ali inocentemente, só porque era contra os outros profetas, contra o sistema de reinado do ímpio Acabe e de sua esposa Jezabel. Micaias estava denunciando o pecado deles, a opressão que esse rei fazia com o povo, matando gente inocente, levando à idolatria. Então Micaias apenas falou a verdade para que Acabe mudasse de vida, o que Acabe nunca fez. Mas era alguém, Micaias, um homem de testemunho, um homem fiel à palavra de Deus, aos mandamentos. A segunda característica daquele que anda com Deus, ele é fiel à palavra do Senhor. E você hoje, meu irmão, minha irmã, você tem sido fiel à palavra do Senhor? Você em momentos, você tem sido politicamente correto ou verdadeiramente uma testemunha de Deus? Porque é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Deus espera de nós. E que nas mais diversas situações nós possamos ser como Micaias, falar aquilo que o Senhor colocar em nossas bocas. E muitas vezes em situações, o que nós falamos a parte do Senhor, o Deus Altíssimo e Maravilhoso, não agrada mesmo às pessoas ímpias, porque elas não aceitam uma exortação de um Deus poderoso e amoroso. Acabe não aceitou essa palavra de Micaias. Os profetas repudiaram Micaias e quase mataram ele, porque pensavam, diante da situação, também eliminá-lo. Mas nós não devemos viver pela situação, mas devemos viver naquilo que Deus está nos chamando, aquilo que Deus espera de nós. Sermos testemunha em um mundo pagão, em um mundo ímpio, um mundo que rejeita Jesus e está rejeitando a cada dia mais a Jesus. E isso são sinais da volta do Senhor. Andar com Deus é ser fiel na palavra. Andar com Deus é ter uma comunhão muito íntima com o Senhor, uma comunhão verdadeira. Haja o que houver, o Senhor, Jesus Cristo, é o centro da vida. A fidelidade em falar, em testemunhar a palavra, é a base da vida daquele que anda com Deus. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. A terceira característica daquele que anda com o Senhor está no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15. Livro do profeta Amós, capítulo 7, dos versos 14 e 15, diz assim: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amém. Glória a Deus. A terceira característica daquele que anda com Deus, ele está sempre disposto a servir a Deus. Ele está sempre disposto a servir a Deus.
E aí eu estou falando da vida do profeta Amós. Profeta Amós, para que você entenda, meu irmão, minha irmã, talvez você não conheça muito a história do profeta, você ainda não leu toda a Bíblia, não tem, né, não teve a felicidade de ter um estudo mais aprofundado. Amós é um típico dono de uma fazenda, de um sítio, de um ranchinho, de um rancho, de uma chacrinha, como você quiser. Ele tem a sua terra, ele tem seus animais, ele é um plantador de sicômoros, um figo de segunda classe, né? As frutas têm aquela fruta que vai ser exportada e aquela que vai para o povão. É como a laranja. A melhor laranja vira suco e vai exportado. A laranja não tão boa fica para nós aqui, né? Mais ou menos nesse sentido aí, você deve saber muito bem disso. Sicômoros é um figo de segunda classe, vou assim dizer. E ele também tem os seus bois, é um boiadeiro. Só que Amós é um homem temente a Deus. Amós é um homem que ora, que lê a palavra, é um homem que fala com o Senhor todos os dias. Certa vez, em um determinado momento da vida de Amós, Deus tira ele e diz para ele, e até esse rei Amazias, é o rei do reino do sul, o rei do reino do norte, perdão, e diz para Amazias o seguinte: olha, há pecado no meio do povo, a idolatria no meio do povo, vocês têm que mudar, porque Deus vai aplicar o juízo. Então Amós vai levar uma palavra de juízo para o povo do reino do norte, para que eles saiam da situação de pecado e voltem para o Senhor. Mas Amós é um profeta que está disposto a servir a Deus. Mesmo na sua vida, mesmo nos seus afazeres, ele tem um coração voltado para o Senhor. A terceira característica daquele que anda com Deus, ele está sempre disposto a servir ao Senhor. Aleluia! Onde estão as pessoas dispostas a servir ao Senhor? Onde estão os cristãos dispostos a fazer a obra que Cristo está colocando na vida deles? Onde estão? Onde estão? Onde estão os Amós da vida, que deixou de lado as coisas da sua vida, que eram importantes, para fazer algo mais importante ainda das coisas da vida dele, Amós? Levar a mensagem do Senhor até um rei, até um reino, para que eles saiam de uma vida pecaminosa. Depois você lê toda a história no livro do profeta Amós. Onde estão as pessoas dispostas a servir ao Senhor? Sabe, meu irmão, minha irmã, uma das coisas que eu mais vejo na vida de cristãos, nessa minha caminhada aí de 24 anos, de uma vida convertida a Cristo, é desculpas para não fazer a obra. Não só porque nesses 9 anos de pastorado, mas antes da minha vida leiga, começou lá em 1996, outubro de 1996, eu tenho visto pessoas dando desculpas e desculpas e desculpas. Não tenho tempo, não consigo fazer, não é o meu chamado. Interessante, né? Só estou citando algumas, você deve conhecer outras. Pessoas que têm a sua fé, pessoas de anos de igreja, mas não conseguem fazer a obra do Senhor porque não querem. Mas dizem que andam com Deus. E as suas vidas fora da igreja é uma vida em trancos e barrancos, é uma vida de testemunho nenhum. Eu estou dizendo aquilo que eu conheço, sabe? Então, andar com Deus é estar disposto a fazer a obra do Senhor, é deixar de lado as coisas tão importantes da vida pessoal para fazer a obra do Senhor. Onde estão esses cristãos de hoje? Você é um deles, disposto a fazer a obra do Senhor? Sabe o que é fazer a obra do Senhor? É falar de Cristo. Sabe o que é fazer a obra do Senhor? É aquilo que Jesus, no começo do ano, colocou no seu coração. Jesus colocou no seu coração, colocou na sua mente, o Espírito de Deus colocou e disse assim, ó, eu quero que você faça esse trabalho durante esse ano. E muitos deles, o que é? Você vai sair da sua casa,
vai visitar a vizinha, vai visitar o vizinho lá no fim da rua e vai levar a palavra. Esse ano você vai começar um trabalho, um discipulado aí na sua casa para pegar muitas pessoas da rua. Eu estou dando um exemplo de obra, de servir a Deus. Há muito mais. Mas todos eles, para cada um de nós, de uma forma especial, tem um objetivo só: ganhar almas para Jesus. Meu irmão, minha irmã, andar com Deus. Eu peguei o texto e comecei a falar de Hebreus capítulo 11, verso 5, sobre Enoque. Enoque foi arrebatado porque ele agradou o Senhor, porque ele andava com o Senhor. Andar com o Senhor. Eu trabalhei nessa noite 3 características daquele anda com Deus, porque certamente Enoque vivenciou isso. É ter uma comunhão com o Senhor. Experiência de Moisés é ser fiel na palavra de Deus, profeta Micaias, e é ter uma vida disposta a servir a Deus, como Amós deixou de lado seus afazeres pessoais e foi anunciar o juízo de Deus. Meu irmão, minha irmã, como você tem andado com Deus? Como você vai andar com Deus quando voltar à sua vida normal? Vamos sair desse isolamento em nome de Jesus. Como é que você vai andar com Deus? Como as pessoas verão o Senhor Jesus na sua vida? Você vai ser aquele que quer falar para todo mundo o seu sofrimento? Ou você vai falar para todo mundo que no seu sofrimento Jesus operou um milagre? Qual pessoa você vai ser? Qual desses dois? O que só vai falar do seu sofrimento? Só vai reclamar? Só vai dizer as necessidades que passou? Ou você vai dizer que as necessidades que passou, os sofrimentos que teve, da família também, você pôde ver a manifestação do milagre de Cristo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de pessoas que você orar. Você vai testemunhar a Jesus, porque se você fizer isso, então você verdadeiramente é alguém que anda com Deus. Porque quem anda com Deus agrada a Deus. E agradar a Deus é fazer a obra dele, é ter comunhão com ele, é ser fiel na palavra dele, é testemunhar as maravilhas de Cristo. A palavra do Senhor está aqui ali na Bíblia. Só ler lá nas Escrituras. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã, por nos chamar para fazer a obra dele. Deus seja louvado pelo milagre que ele está fazendo na vida do povo nesses últimos dias. Jesus está voltando, volte para ele antes. Jesus está voltando, volte para ele antes que seja tarde. O inferno é real. E o inferno é lugar de sofrimento. O inferno é lugar de separação de Deus. Uma vez lá não há volta. Não há arrependimento no inferno. O arrependimento é aqui na terra. É aqui, agora. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados a Jesus e diga: Jesus, eu te aceito. Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Fala isso. Porque se você não falar, você não vai andar com Deus. Você não vai ser arrebatado para estar com Deus. O arrebatado é por fé, é ter uma vida com o Senhor. Pode ser que Deus te arrebate também, não sei, Deus é soberano, isso pertence a Ele. Mas quando eu falo ser arrebatado de um modo mais geral, mais simples, é morar na eternidade com o Senhor, é contemplar a face, é adorar em espírito e verdade pela eternidade. Estamos salvos pela eternidade com Cristo. Então o tempo de arrependimento é aqui e agora. Volte para o Senhor Jesus antes que seja tarde. Amém? Ande com Deus. Dê testemunho. Fale sim dos seus problemas, mas fale dos seus problemas que Jesus está fazendo um milagre. Está resolvendo, está curando, está salvando vidas. Testemunhe ao Senhor. Isso é andar com Deus. Amém? Glórias ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Vamos ter esse tempo de oração, esse tempo de clamor, esse tempo colocamos pessoas que trazemos agora, que você certamente está trazendo em seus pensamentos. Creia no poder de Deus para salvar e curar essas vidas em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque mais uma noite falasse conosco pela tua palavra, mais uma noite nos ensinou a Espírito de Deus como nós devemos andar com o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esse entendimento, obrigado pela tua palavra. Essa tua palavra, ela é vida e abundância para nós nessa noite, e sempre, ó Deus Altíssimo e maravilhoso.
Em nome do Senhor Jesus, lhe pedimos agora, pela vida de irmãos, pela vida de pessoas que conhecemos, que estão chegando a nós, Senhor, que estão sofrendo por esse vírus, estão doentes, estão angustiadas, Senhor. Cura esses irmãos, tira eles dos hospitais, Senhor. Ó Deus, que as medicações que eles estão tomando façam efeito no organismo deles, segundo a tua vontade, segundo o teu querer em Cristo Jesus. Senhor, toca, ó Deus, cura, Senhor, esses nossos irmãos, muitos dos quais são da nossa querida igreja de Suzano. Senhor, cura, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta essas vidas dessa enfermidade, liberta essas vidas de outras enfermidades, liberta vidas que estão debaixo do poder de Satanás, vidas que essas famílias estão sendo destruídas, a ódio, a guerra, a violência. Senhor, repreenda toda ação demoníaca sobre a vida dessas famílias, de pessoas que nós conhecemos, cujas quais não entregaram a vida para o Senhor Jesus, mas estão aí debaixo do poder de Satanás. Sejam essas famílias, essas vidas libertas desse poder maligno em nome de Jesus Cristo. Sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, repreende esse mal em nome de Jesus. Jesus, quebra essa maldição. Jesus, quebra esse laço maligno. Ó Senhor, lhe pedimos. Ó Senhor Jesus, lhe agradecemos por abençoar, salvar essas vidas. Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos, pessoas que conhecemos que estão sem emprego, perderam o emprego. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz esse milagre para essas vidas, para que eles consigam um emprego, para que tenham o seu salário, para que possam ter os seus alimentos em suas mesas para as suas famílias. Deus poderoso, aqueles irmãos que se inscreveram e estão esperando essa resposta do governo para esse benefício, que eles consigam esse benefício, Senhor, aqueles que verdadeiramente necessitam. Ó Deus Altíssimo, lhe pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, derrama sobre nós cada dia a tua paz, o teu amor, manifesta a tua glória, manifesta a tua justiça sobre nós. Ó Senhor, nos abençoa hoje e sempre. Deus poderoso e maravilhoso, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã, por sua vida. Que a paz, o amor de Cristo seja sempre com você. Tenha uma semana de muitas bênçãos em Cristo Jesus. Continue firme. Deus é contigo. Aonde quer que você andar, tamo junto aí em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ande com Deus, porque Deus, Ele anda, caminha com você. Amém. Fica na paz e no amor de Cristo. Até breve. Paz.